tanto aos amigos e irmãos que aqui estão presentes, como também aos companheiros que nos assistem através da rede Amigo Espírita. Este evento será transmitido pela internet e, com isso, permitirá também que as pessoas do Brasil, do mundo todo, possam acompanhar este seminário de Florencio Anton, expositor espírita, um amigo, um irmão, uma pessoa dedicada a uma causa de evangelização por meio tanto da palavra, quanto também da mediunidade que ele vai falar, expor e demonstrar aqui hoje à tarde. Vocês que estão presentes vão ter uma oportunidade ímpar de conhecer esse trabalho pessoalmente, aqui observando, vendo o fenômeno acontecendo, mas principalmente estejam atentos, como eu também estarei, ao que significa essa mensagem. Como o Espiritismo fala aos nossos corações por meio também da mediunidade. Com o tema A Metodologia Terapêutica do Cristo, Florencio Anton vai trazer uma mensagem de evangelização que nos brindará com a oportunidade de refletir e aprender. Eu gostaria de convidar o nosso irmão Clóvis Gomes para fazer a abertura deste encontro em nome da União Espírita e, em seguida, fazermos a nossa prece inicial. Bom, meus irmãos, que Jesus possa nos iluminar sempre, nos trazer paz e, acima de tudo, o conhecimento dessa doutrina de luz e misericórdia que Ele nos deixou. Sejam bem-vindos todos nesta tarde, onde vamos iniciar esse trabalho que todos os anos nós desenvolvemos, nesse período carnavalesco. E hoje, com mais uma vez, aqui estamos trazendo para todos os que aqui estão presentes o nosso irmão Florencio Anton, lá da Bahia, que irá desenvolver o tema sobre o Evangelho, e a seguir teremos também a parte de pintura mediúnica, que o mesmo faz. Então sejam todos bem-vindos, vamos nos preparar para absorver esses conhecimentos que hoje à tarde com certeza vamos ter, e vamos também harmonizar esse ambiente fazendo uma prece inicial, como é o início de todo o trabalho espírita. Então vamos orar. Jesus amado, mais uma vez estamos diante de Ti, Senhor, através dos nossos irmãos espirituais aqui presentes, que nos fortalecem nesse momento, que nos dá a inspiração necessária para transmitir e aprender, para confraternizar com nossos irmãos do caminho e, acima de tudo, compreender os ensinamentos que o Teu Evangelho nos traz, Senhor. Dai-nos força para superar todos os problemas que ainda se anteparam na nossa caminhada, principalmente aqueles pequenos do dia a dia, as pedras do caminho, como nós dizemos, para que possamos superá-los com força, com confiança, com fé acima de tudo. E assim, meus irmãos, concentrados no nosso Mestre Jesus nesse instante, vamos agradecer a Ele por esta oportunidade que nos dá nesta tarde. Que a Tua luz misericordiosa, Senhor, possa nos fortalecer sempre. Assim seja. Assim, meus queridos irmãos, nós convidamos o nosso irmão Florencio Anton, da Bahia, palestrante, desde os 16 anos de idade, que ele entrou em contato com a mediunidade, com a pintura mediúnica, e pôde
e pôde perceber o potencial mediúnico que ele possuía e estudar o Espiritismo desde a juventude. Vai compartilhar conosco essa experiência, esse conhecimento, e vai também nos proporcionar muitas alegrias e reflexões com o Evangelho. Florencio Antão, por favor. Meus queridos amigos e amigas, é uma alegria muito grande estar de volta a João Pessoa para construir o conhecimento espírita. Eu peço permissão a todos vocês para compartilhar uma pequena história vivida há alguns anos atrás, quando eu era pequenininho na cidade de Barbacena, lá na Bahia. Depois de jornadas cansativas de trabalho espírita, uma vez que nós estávamos desenvolvendo atividade na cidade de Itabuna e de Ilhéus, retornando depois de 8 longas horas de viagem de ônibus para a cidade de Salvador, tendo no dia seguinte o aporte nutricional que nós deveríamos oferecer às mães atendidas por nossa instituição, fui acordado, depois de chegar às 5 horas da manhã, às 8 horas, por Sidney, fundador da nossa instituição, que dizia: Florencio, levanta, porque nós temos trabalho social a desenvolver na instituição. E eu, naquele lusco-fusco do cansaço, do sono, disse para ele: vai você, porque eu vou continuar dormindo. E ele, mais uma vez, balança o meu corpo: Florencio, precisamos levantar. E eu, naturalmente, me levantei, consegui controlar herculeamente, heroicamente, o mau humor, porque a vontade que eu tinha naquele instante era de estapear Sidney, que estava me arrebatando dos braços de Morfeu, para acordar. Peguei a chave do carro e fui à nossa instituição. Chegando lá, estavam todas as mães reunidas, mas nenhuma conseguiu conversar comigo. Eu imagino o facies, ou a cara que eu estava apresentando naquele instante, que deveria ser amedrontadora. Eu sou o maior médium do mundo, eu tenho 1,93 m, só na altura. E então, acredito que por conta daquele facies muito mal-humorado, elas não tiveram coragem de se aproximar. Fizemos a oração mecanicamente. Lemos o Evangelho mecanicamente. E entregamos, eu próprio, o aporte nutricional sem um mínimo envolvimento de afeto para com aquelas criaturas. Meu cérebro, naquele instante, funcionava no automático. Era o hábito que, de certa forma, me direcionava naquela atividade. Eu fui para a porta de saída, quando a última mãe que houvera ficado na nossa instituição se aproxima de mim, toca nas minhas costas e diz assim: Florencio, brigadinho, viu? Os senhores não imaginam a sensação maravilhosa que tomou conta de mim naquele instante. Era uma vibração tépida que me descia da cabeça abaixo e subia até envolver todo o meu tórax, retirando de mim todo o cansaço, toda a dor de cabeça, todo o mau humor. E eu, como homem de ciência, retornei para dentro da nossa sala e fiquei me perguntando: que sensação é essa? Que energia maravilhosa foi essa que me retirou todo o cansaço? Eu não estava percebendo espírito nenhum, não havia nenhum médico ou enfermeiro espirituais ali presente. O que é que foi isso, meu Deus, que aconteceu comigo? E o doutor Ivon Costa, nosso orientador espiritual, aparece naquele instante e diz assim: é, meu filho, é o milagre do amor transformado em gratidão. Então é com muita gratidão que eu estou aqui na casa da vovozinha. Gratidão a todos vocês
que se deslocaram do conforto dos vossos lares para estarem ouvindo este baiano. Gratidão ao Marcelo, à sua família e aos espíritos coordenadores desta casa, por me permitirem desenvolver aquilo que eu melhor sei fazer: falar, pensar, refletir, construir conhecimento espírita. Muita gratidão, portanto, a todas essas instâncias que se movimentam agora nesta energia poderosa de afeto, de amorosidade, que nos evocam a presença do amantíssimo Mestre de Nazaré. Amor que me evoca a presença de um espírito extremamente luminoso, de um espírita que trabalhou sobejamente pela unificação do nosso movimento e que no início das suas atividades sempre falava: paz em nossos corações e luz em nossas consciências. Um espírito que seguramente já esteve transitando pelos palcos da UEDAC, pelos palcos da casa da vovozinha. Leopoldo Machado Barbosa é o seu nome. O responsável pelo Pacto Áureo, o responsável pela Cafelma. Assim sendo, evocando a presença desse espírito, eu me permito, queridos amigos, divagar sobre a Palestina. E fico imaginando aqui, com essa capacidade que todos nós possuímos de viajar com os corpos presos nos lugares onde nós estamos. Eu fico imaginando, portanto, aquelas terras áridas, por onde vertiam as águas maravilhosas do Rio Jordão. Imagino a aridez da região oriental da Palestina, com as suas montanhas que pareciam querer rasgar os céus, como numa tentativa de pedir a Deus pacificação, harmonia, convivência de solidariedade e fraternidade entre os povos. Imagino também a parte ocidental, aquela banhada pelo mar, onde vicejavam na época as grandes cidades, os ricos centros comerciais, Tiro, Sidom, Capernaum. E lembro-me, claro, do mar de Genezaré. Aquele lago enorme de águas doces, com uma climatologia muito própria, que fazia com que em determinados instantes os ventos soprassem de tal forma fortalecidos que as ondas se levantavam da sua superfície como a desejarem absorver, sufocar os frágeis barcos dos humildes pescadores que tentavam a sua vida. Eu imagino também os tufos de anêmonas perfumadas, conforme nos dizia poeticamente Amélia Rodrigues, quando de uma maneira magistral discorria sobre a geografia daquela região. Imagino as grandes tamareiras vertendo-se pesadas sobre as águas daquele lago. E não posso deixar, queridos amigos, de divisar a figura imponente de um homem majestoso. O homem que trazia dentro de si a marca da autoridade moral. Um homem que se vestia à moda dos nazareus, que trazia o cabelo marcado pelo ouro solar, que trazia dividido ao meio como somente os nazareus pelo ouro solar. Aquele homem, Yeshua, haveria de impactar o mundo com a sua mensagem. E eu me reencontro com ele. Assim como imagino que todos nós nos reencontramos através dessa capacidade maravilhosa que possuímos, a imaginação.
Lembro-me dos seus olhos profundos. Lembro-me da sua ternura junto à infância, junto aos velhos. Lembro-me da sua virilidade diante dos vendilhões do templo, junto aos escribas e fariseus que eram, naquela época, os ditadores das normas. Lembro-me deste homem, junto a uma mulher deslocada, que se deslocando, angustiada pelas ruas, correndo naturalmente da morte, porque adúltera, e sobretudo, tentando fugir da incúria, do julgamento, do enregelamento do afeto daquelas pessoas. Jovens, adultos, idosos traziam pedras pontiagudas para, no momento propício, quando a mulher estivesse acuada, eles fizessem valer a lei. Porque era da lei matar as mulheres adúlteras. Porque E era uma da figura lei majestosa matar se as impõe mulheres adúlteras. diante deles. Se ajoelha, como está aqui nessa foto, se impõe, e começa a escrever na terra se ajoelha, todas as dificuldades morais e começa a que aqueles escrever indivíduos na terra possuíam. todas as dificuldades Levanta os morais olhos que aqueles lucidamente. indivíduos possuíam. E penso também que o seu olhar Levanta os trespassava o coração de qualquer pessoa que se E lhe penso travasse também contato. que o seu olhar trespassava Abria as o coração de entranhas, qualquer pessoa que se lhe travasse os contato. recônditos da individualidade. Abria as entranhas, E é natural que os assim pensemos. recônditos Porque da sendo ele o individualidade. bom pastor, sendo ele o governador do planeta Terra, Porque sendo seguramente ele o bom pastor, conhecia, sendo como ele ainda o conhece, governador do as planeta nossas Terra, histórias. seguramente conhecia como ainda conhece as nossas histórias. De forma muito clara. Emite o famoso enunciado, De forma tão muito decantado clara. nas nossas palestras espíritas, Emite o famoso tão enunciado, decantado nas pregações Tão decantado evangélicas, nas nossas católicas palestras e protestantes. tão aquele que não decantado tiver pecado, nas pregações evangélicas, que atire católicas e protestantes. A primeira pedra. Aquele que não tiver pecado, Baixa os olhos que atire e continua a escrever. a primeira pedra. As crianças Baixa amedrontadas os olhos jogam a pedra no E chão. continua a escrever. Os velhos As crianças seguramente se amedrontadas perguntavam, mas jogam quem a é este pedra no homem chão. que sabe da nossa história? Os velhos seguramente Também abandonaram se as perguntavam, pedras mas quem é este homem e foram que embora. sabe da nossa Os adultos história? da mesma forma, restando Também apenas abandonaram as a pedras mulher e foram equivocada embora. e ele Os adultos da mesma que se forma, levanta, restando apenas vai na sua a direção, mulher equivocada, toma-lhe dos e ele braços e se percebe que, levanta, aquele vai na sua rosto direção, vertia toma-lhe dos braços dos e olhos percebe que aquele de rosto azeitona madura, vertia grossas dos olhos lágrimas de de arrependimento, azeitona madura, de angústia, de grossas tristeza. lágrimas Onde estão de eles, arrependimento, mulher? de angústia, Eles quem, Senhor? de tristeza. Os teus acusadores. Onde estão eles? Ela mulher? olha para um lado, olha para o Eles outro, quem, Senhor? seguramente muito teus assustada, e diz: já não acusadores. estão mais aqui. Ela olha para um lado, olha Se os teus para o acusadores outro, não estão mais seguramente aqui, muito nem eu assustada, irei e te diz, "Já não acusar." estão mais aqui. Vai Se e os não teus tornes acusadores não a estão mais pecar, aqui, nem eu irei te para acusar. que não te suceda Vai algo e pior. não tornes a pecar, Para além disso, para que não te suceda. nós vamos nos encontrar com algo este pior. homem. Este homem que liberava materialmente as pernas dos indivíduos para que os mesmos Este pudessem homem que andar, liberava mas também materialmente liberava as pernas dos indivíduos os para que paralíticos os mesmos simbólicos, pudessem andar, a fim de que os mesmos, mas também tocados liberava pelo seu amor, os paralíticos pudessem simbólicos, pensar de uma a outra fim de que forma. os mesmos, tocados pelo seu amor, pudessem pensar. E então de em outra Mateus, em Lucas, capítulo 5, nós vamos nos encontrar com um relato muito Então, em interessante. Mateus, em Lucas,
Porque Jesus, segundo Lucas, Nós estava vamos nos encontrar com ensinando. um relato muito E alguns interessante. fariseus, mestres Porque da lei, Jesus, segundo sentados Lucas, estava perto dele. ensinando. Eles tinham E alguns vindo de fariseus, todas as cidades mestres da da Galileia lei, e da sentados Judéia perto e dele. também de Jerusalém. Eles tinham vindo de O poder do todas as Senhor cidades estava da com Galileia Jesus para que e da ele curasse Judéia os doentes. e também de Jerusalém. Alguns homens trouxeram um O poder paralítico do Senhor estava que estava com deitado Jesus numa para que cama ele curasse os doentes. e, de certa Alguns forma, homens tentavam trouxeram entrar na paralítico, casa e colocá-lo estava diante de deitado numa Jesus. cama, Porém, por causa da multidão, eles não de certa forma, conseguiram. tentavam entrar na Então casa e carregaram para colocá-lo cima do diante de telhado, Jesus. fizeram uma Porém, por causa abertura da nas multidão, eles telhas não conseguiram. e o desceram na sua Então, cama em carregaram frente do para Cristo, cima do telhado, no meio das pessoas que fizeram uma ali abertura estavam. nas telhas Jesus e o viu desceram na sua que cama em eles frente do tinham Cristo, fé no meio e das disse ao pessoas que ali paralítico: estavam. meu amigo, Jesus viu os seus pecados eles tinham estão fé. perdoados. E disse ao paralítico: E meu claro, amigo, os seus pecados ele observou estão perdoados. a hipocrisia reinante em torno dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, dos homens do intelecto que ali estavam. Dos escribas, E dos captando-lhes saduceus, seguramente dos o homens do pensamento intelecto que ali deveria estavam. dizer: mas quem é este homem que até os pecados Captando-lhes perdoa? seguramente o pensamento Disse: que deveria vou dizer, mostrar a "Quem é este vocês homem que até os eu, pecados filho do homem, perdoa?" tenho poder Disse: para perdoar "Vou pecados. mostrar a vocês E então disse ao que eu, paralítico: filho do homem, eu digo a tenho você, poder para levante-se, perdoar pecados." pegue a sua Então disse ao cama paralítico: e vá para eu casa. digo a você, No mesmo levante-se, instante, o homem se pegue levantou a sua diante de cama todos, e vá pegou para a casa. cama e foi para casa. no mesmo louvando instante, a o homem Deus. se levantou diante de Todos todos. ficaram muito pegou a admirados cama e e foi cheios para de casa. medo, louvaram a Deus, dizendo: Todos que ficaram coisa muito maravilhosa admirados e cheios de medo. nós vimos hoje. Louvaram a Deus. Eu imagino, Marcelo, Que coisa quantos de maravilhosa. nós, diante dos prodígios da mediunidade, não dizemos Eu isso imagino, Marcelo, ainda quantos nos dias de nós, contemporâneos. diante dos prodígios da mediunidade, não Mas dizemos isso apagam-se as luzes ainda. e os nos nossos dias olhos contemporâneos. se direcionam para Mateus capítulo 9. Apagam-se as luzes e os nossos olhos E se vamos direcionam pensando. para Mateus capítulo Vamos 9. refletindo que este Jesus, o E vamos- Senhor dos Espíritos, o Vamos Rei refletindo Solar, que este Jesus, o Senhor dos também Espíritos, poderia estar o nos Rei oferecendo, Solar, através de Mateus, no capítulo 9, também a poderia possibilidade de estar nos pensarmos oferecendo, que, através de para Mateus, além de no nos capítulo oferecer 9, condições de falar e a de ouvir, possibilidade de pensarmos Ele pode liberar para além os de nos nossos oferecer olhos condições de falar e os nossos de ouvidos, no Ele sentido pode simbólico, liberar a fim de os que nossos olhos horizontes e os diferentes nossos ouvidos de no luminosidade, sentido de simbólico, alegria, a fim de de otimismo, de horizontes beleza, diferentes, completamente de diferentes e caminhando de na alegria, direção oposta de otimismo, daqueles aos quais beleza. muitos de nós ainda estamos completamente acostumados, diferentes e depressivos, caminhando na direção oposta daqueles aos pessimistas, quais muitos de nós ainda entristecidos estamos que acostumados, estamos. depressivos, Mas neste caso, pessimistas, ele ofereceu a entristecidos a oportunidade de um estamos. cego voltar a ver. Mas nesse caso, ele ofereceu claro, a oportunidade. A sua de um fama cego já havia se espalhado. voltar a ver. Todas as pessoas percebiam Claro, que a ali, sua fama já havia se por espalhado. aquelas terras, Todas as nas pessoas entranhas percebiam de Israel, que ali, da por Palestina, aquelas terras, da Judéia, nas inclusive na entranhas Cirofenícia, no de norte, Israel, um certo Palestina, Nazareu, da um Judéia, certo Galileu, inclusive na Cirofenícia, estava no restituindo a norte, saúde às pessoas. E os certo cegos Nazareu, certo foram Galileu, buscar a Jesus, estava restituindo a saúde pedindo às compaixão. pessoas. E os cegos tem compaixão de nós, filho de Davi. E tendo ele entrado em casa, os cegos se aproximaram e Jesus perguntou-lhes: E tendo ele entrado em casa, credes que eu posso os fazer cegos se isto? aproximaram e Jesus Responderam-lhes: sim, Senhor, credes que eu posso nós fazer cremos. isto? Então Jesus tocou os Responderam: olhos, dizendo: seja-vos Sim, feito segundo nós cremos. a vossa fé. Então Jesus E os tocou olhos se lhes dizendo, abriram. "Seja-vos Jesus feito ordenou-lhes segundo terminantemente, a vossa dizendo: fé." vede que ninguém os saiba, ou olhos seja, se lhes abriram. mantenha a Jesus discrição, ordenou-lhes não terminantemente, conte para dizendo, ninguém.
Vede que ninguém Eles, faz, porém, ou seja, a língua é mantenha a terrível, distinção. nós somos terríveis Não conte pra ninguém. nesta área, Eles, e porém, praticamente a esse é língua um terrível. mal Nós comum. somos terríveis. Quando nós desencarnarmos, o corpo vai no caixão e a língua num caminhão, não é verdade? Mal comum. Porque nós Quando somos nós terríveis nesta desencarnarmos, área. o corpo vai no caixão E aí, a língua no o que é que caminhão, eles não fizeram? verdade? Divulgaram Porque nós somos terríveis nesta tudo área. aquilo que E receberam aí, como o que é beneplácito que do eles mestre. fizeram? Enquanto esses se Divulgaram retiravam, tudo aquilo eis que lhe trouxeram um homem mudo e endemoniado. Enquanto E expulso esses o se demônio, retiravam, falou eis que lhe mudo, trouxeram e as um homem multidões se mudo admiraram, e dizendo: endemoniado. nunca E expulso o tal demônio, se viu em falou Israel. mudo, e as Os multidões fariseus, se admiraram, porém, dizendo, diziam: nunca é pelo tal príncipe dos demônios Israel. que ele Os expulsa fariseus, porém, os demônios. diziam, E para acabar pelo a nossa príncipe dos narrativa que dos ele evangelhos de expulsa Jesus, os demônios. vamos nos encontrar com a mulher hemorroíça. Dos evangelhos de Jesus. Esse vírus não está Vamos querendo nos deixar eu encontrar falar, tá com vendo? a mulher hemorroísta. Nós vamos nos encontrar com a mulher hemorroíça. Essa talvez vírus não seja tá uma querendo das deixar mais eu falar. belas passagens do Nós vamos nos Evangelho, encontrar com a mulher hemorroísta. do Essa talvez relato, seja uma das mais enfim, belas dos passagens prodígios do que Evangelho. Jesus promovia junto às pessoas doentes. do relato, enfim, Grande dos era a prodígios multidão que seguia. que Jesus promovia Claro. junto às pessoas doentes. Analisemos, meus queridos amigos, no Grande era dia a de hoje. multidão que seguia. Quando um médium se apresenta com uma Analisemos, possibilidade queridos de amigos, no dia de mediunidade curativa, Quando ou um mediunidade médium se apresenta curadora, com uma possibilidade nós de vemos mediunidade em curativa, todos os lugares ou onde mediunidade este médium trabalha, curadora, nós vemos um em fluxo todos os lugares onde este médium imensurável de pessoas. trabalha, um fluxo Mas são muitas as pessoas. imensurável. Nós tivemos isso com o Edson Queiroz, Mas são em muitas Pernambuco, no Recife. Nós tivemos isso com o Edson com Queiroz, José Arigó Pernambuco, no Recife. e tantos Nós outros tivemos médiums isso com desta área, José com resultados Arigó. significativos E tantos no outros restabelecimento da médicos saúde das pessoas. desta área, com resultados E olhe, significativos diga-se de passagem, no restabelecimento em da saúde dias das que a pessoas. medicina está extremamente avançada nos seus diga-se de recursos passagem, para o em dias reequilíbrio que a orgânico das medicina pessoas. está Agora extremamente imaginemos avançada naquele tempo nos seus recursos para o reequilíbrio o orgânico número das de pessoas. pessoas que cercavam o Agora imaginemos Messias. naquele tempo Num tempo onde a O medicina não número estava de pessoas avançada que e cercavam não o Messias. passava de práticas num tempo onde a empíricas. medicina não estava avançada e não passava Então é natural nós depreendermos práticas que empíricas. em torno do Mestre Jesus, muitas Então é natural pessoas nós aprendermos que estavam presentes. Em torno do Mestre Jesus, E aí, muitas neste pessoas dia, comprimiam-no, E queriam aí, alguma coisa, neste dia, uma revelação comprimiam-no. talvez, uma cura, uma ajuda, queriam alguma coisa, uma palavra, um uma olhar. revelação talvez, Esta mulher, uma cura, uma extremamente ajuda, angustiada, uma porque palavra, havia 12 anos possuía uma esta hemorragia, mulher, extremamente e que havia angustiada, padecido porque havia muito 12 à mão de anos vários possuía médicos, hemorragia, despendido também tudo que tinha, E que havia sem padecido contudo nada aproveitar, muito à pelo mão de contrário, vários médicos, indo a pior, despendido também havia tudo ouvido que falar tinha, do Mestre sem contudo e veio por nada detrás aproveitar, pelo contrário, da indo a multidão pior, havia e o ouvido tocou. falar do Mestre e veio por detrás da multidão. Dizia ela: E o tocou. se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Dizia ela. Imediatamente se lhe estancou a somente hemorragia tocar nas e suas sentiu no vestes, seu Eu corpo sararei. estar curada do se lhe flagelo. estancou a hemorragia, Jesus, sentiu conhecendo no seu que de corpo si mesmo saíra estar curada uma do virtude, flagelo. um poder, Jesus, conhecendo voltou-se que de si na mesmo multidão e saíra perguntou: uma virtude, quem tocou minhas um vestes? poder, Vejam a voltou-se na consciência, multidão e perguntou. percebamos a Quem tocou minhas consciência vestes? de Jesus. Seja uma consciência. Essa consciência é proposta por Joana de Ângeles na sua série psicológica, que vai se iniciar lá no Essa Homem consciência Integral e que proposta está terminando por Joana de agora. Ângeles na sua série psicológica, que vai se Esta iniciar lá consciência no que ela Homem Integral, anela que está terminando agora. despertar na criatura humana, nós que estamos ainda consciência que ela adormecidos anela e temos nos despertar deixado levar pelas na criatura movimentações humana, nós que do nosso estamos id, ainda
do nosso instinto. E temos nos deixado Jesus era levar pelas movimentações consciente, do nosso id. estava do nosso instinto. atento a todas as Jesus coisas que era aconteciam no seu derredor. Estava O seu campo atento psíquico era a todas as influenciado, coisas sem que sombra de aconteciam dúvidas, no seu derredor. pelos pedidos, O pelas seu petições, campo pelo psíquico sofrimento era das influenciado, pessoas. sem sombra de dúvidas, pelos pedidos, E é pelas claro, por uma petições, questão pelo de sofrimento das equilíbrio pessoas. de forças, ele que possuía mais, E é claro, dava por uma a quem questão possuía de menos. equilíbrio de forças, E este ele que processo possuía era mais, dava a quem possuía menos. um contínuo E esse de processo fenômenos era de misericórdia, de compaixão e de cura. contínuo E assim aquela de mulher, fenômenos. quando tocou compaixão apenas e de cura. nas E vestes assim do aquela Cristo, mulher, teve restabelecido o quando equilíbrio tocou orgânico, apenas nas vestes teve do devolvida Cristo, a sua saúde teve e ele, restabelecido consciente, o equilíbrio orgânico, pergunta: quem foi teve que me tocou? devolvida a sua saúde e ele, Os consciente, discípulos olham para ele, eu acho que até com cara de desdém. Ah, Jesus, Os discípulos santa olham pra paciência. ele, Me eu acho permitam que até com usar essa cara de linguagem coloquial. desdém. Ah, Jesus. Santa paciência, Santa Jesus. paciência. Nós estamos Permitam envolvidos usar em essa uma linguagem multidão de coloquial. pessoas e o Santa Senhor paciência, pergunta: Jesus. quem te Nós tocou? estamos envolvidos em uma multidão Porém, de ele pessoas, olhava e o Senhor pergunta, Em redor para quem ver a te que isso tocou? fizera. E a mulher, Porém, que ele sabia olhava o que tinha em redor acontecido, para ver a que isso temendo e E a tremendo, mulher, aproximou-se, que sabia o que prostrou-se tinha diante dele e declarou-lhe temendo toda a verdade. e tremendo, Ele lhe disse: aproximou-se, filha, prostrou-se diante a dele tua e fé te declarou-lhe salvou. toda a verdade. vai em Ele paz lhe disse: e ser Filha, sarada a tua fé te salvou. do seu mal. Vá em paz e ser sarada do seu Terminadas as narrativas, eu gostaria de convidá-los Terminadas as narrativas, a aceitarem um eu desafio. gostaria de convidá-los. Quando eu estava aceitar na estrada de um Recife desafio. para João Pessoa, minha mente foi assolada por algumas lembranças. Para E era uma tal de uma musiquinha. Minha mente foi assolada. Era uma por algumas música que lembranças. tinha uma tal de E era uma lagartixa. tal de uma musiquinha. Quem conhece? Era uma música que tinha uma Mas tal vocês de sabem o que é lagartixa? Quem conhece? Sabem, não é? É porque na Bahia a gente pode falar de forma diferente. Mas Aquela vocês sabem o que é lagartixa mesmo? lagartixa? Aquelas branquelas que Sabem, ficam... não é? É porque na Vocês Bahia a chamam gente pode o quê? falar de Aquele forma calango? diferente, aquela Não, aquilo não é lagartixa calango, não é? mesmo. É Aquelas lagartixa branquelas mesmo. ficam- Então, Vocês chamam aí eu de me quê? lembrei de uma Calango? tal de uma Não, aquilo não é lagartixa. calango, né? Pensei o lagartixa seguinte, mesmo. eu disse, talvez a Então, plateia, aí eu que me porventura lembrei de uma estiver lá tal de uma presente, lagartixa. haverá de me ajudar. Pensei o seguinte, eu disse, talvez a plateia, que porventura estiver lá presente, E eu estou vendo que vocês não haverá estão de me ajudando. ajudar. É uma música de uma E eu lagartixa, estou vendo pessoal. que vocês não estão me ajudando. Eu acho que você sabe, você é educadora, você sabe. É uma música de uma lagartixa, pessoal. E depois tinha um negócio de um cupim. Eu acho que você sabe. Você Não é tinha? educadora, você sabe. Tem uma coisa dessa do cupim? E depois tinha um negócio de um cupim. Como é mesmo? Não tinha? Tem uma Eu coisa acho que dessa é do essa. cupim? Eu tenho certeza que é essa música. Como é? Como é mesmo? É você mesmo. Eu acho que é essa. Eu tenho certeza que é essa música. Como é? É você mesmo. Amarelinha fazendo. Não. Foi longe. Deixa o senhor Amarelinha sabe. Não. Foi longe. Não foi sabe? longe. Quem tem filho e neto O aqui? senhor sabe. Não sabe? Olha, a galinha pintadinha Quem tem filho e canta neto aí, aqui? seu pessoal. Quem conhece a galinha pintadinha? Olha, a galinha pintadinha canta. Tá aí, todo seu mundo pessoal. defasado nas Quem conhece artes a galinha pedagógicas? Tá todo mundo defasado. Rapaz, eu tô velho, vocês estão nas jovens artes demais, então. pedagógicas. Como é mesmo? Rapaz, eu tô velho. vocês Isso, são olha, jovens demais, eu tô então. ouvindo aqui, eu tenho um ouvido tuberculoso. Como Diga é aí mesmo? como é. Isso, E olha, saiu de eu lá tô uma ouvindo aqui, eu tenho um lagartixa. ouvido tuberculoso. Que olhou aí, pra como é? mim. E saiu de lá. uma Ah, lagartixa agora vocês lembraram? Como é que mesmo olhou essa pra música? mim. Ah, agora Eu vocês preciso, lembraram? vocês me ajudem, vocês não se Como é lembram mesmo não. essa Sua mãe música? cantava pra você.
Só no forró? Eu preciso que vocês me ajudem, vocês não se lembram. Forró de Luiz Gonzaga, é? Só no forró? Rapaz, a gente podia até cantar um forrozinho, né? Diga aí. Rapaz, Essa! a gente podia até tocar Vocês ouviram? cantar um forrozinho, né? Diga aí. Fui morar numa Eita! casinha. Vocês Lembraram? Todo mundo lembrou? Quem lembrou, levanta a mão. Numa casinha. Lembraram? Pronto. Olha, eu tenho Todo mundo lembrou? certeza, Quem lembrou, levanta a mão. quase que absoluta, certeza quase que absoluta Olha, que tenho todo mundo sabe certeza, cantar. Quem não quase que cantar vai vir absoluta. pagar uma prenda aqui, tá bom? Certeza quase que absoluta que todo mundo Aí sabe vai cantar. dançar um forrozinho Quem comigo, não viu? cantar vai vir pagar uma prenda aqui. O nosso amigo canta Luiz Gonzaga e dança Aí forró vai dançar comigo. um forrozinho comigo, viu? Você sabe aí, meu companheiro, O nosso dessa amigo música? canta Luiz Gonzaga. Fui e morar dança forró numa comigo. casinha sabe infestada aí, meu companheiro? de cupim, pim, pim. Dessa música? Saiu de lá, uma lagartixa, chá. Infestada de cupim. Saiu de lá, uma lagartixa. Lembraram? Então todo mundo vai cantar comigo? Lembraram? Vai todo mundo cantar comigo? Então todo mundo vai Não é cantar do seu comigo? tempo, não? Vai todo mundo cantar comigo? Não é do seu tempo, Eu tô não? ficando velho, viu? Então vamos lá. Todo mundo cantando. Eu tô com ficando força. velho, viu? Fui Então vamos morar numa casinha infestada de cupim, pim, pim. Saiu de lá, uma lagartixa, chá. Olhou pra mim e fez assim. Agora você vai vir cantar aqui Olhou pra comigo. mim, olhou pra mim. Você de fez óculos, que assim. tava dizendo lá, fazendo mímica, Agora dizendo que não você tava vai vir cantando. cantar aqui. É não, é você aí atrás de rosa mesmo. Você de óculos que tava dizendo Como é que lá, fazendo pode? mímica, dizendo A que minha não tava colega da cantando. área de É, não, saúde, você aí atrás você de tá rosa sem mesmo. óculos. Como é que pode? A minha colega da área Aí de vocês saúde, estão me você tá perguntando o sem óculos. seguinte: Florencio, o que Aí é que vocês tem a estão me ver a perguntando tal da o seguinte, lagartixa com essa Florencio, palestra? O que é que tem a ver Não é? a tal da lagartixa Nada a ver. com essa palestra? Mas o que eu queria Não é? propor era uma Nada a ver. reflexão sobre algumas lagartixas Mas o que eu queria propor que nós temos. era uma reflexão. Vejam só. Sobre Encontrei algumas ou fui morar numa casinha infestada de cupim. Saiu de lá uma lagartixa que olhou para mim e fez assim. Saiu de lá uma lagartixa. Essa música que olhou fala pra de quê? mim, olhou para mim e fez assim. Vamos transcender a letra. Essa música fala de quê? Olha, meninas, eu vou pegar vocês Vamos aí e transcender vou trazer a para letra. cá. E agora vão ser as Olha, três meninas, poderosas que Eu vou vão pegar vocês aí, cantar vou aqui trazer para mim. cá. E agora vão ser as três. Vamos poderosas que transcender a vão música. Cantar aqui para mim. O que é que ela quer dizer? Vamos transcender a música. Ela fala de quê? Quem é O educador? que ela quer dizer? Aqui? Quem é Ela educador? fala de quê? Uma. Quem é Dois. educador? Aqui? Quem é educador? Uma, Quem trabalha com criança? dois. Todo mundo? Quem é avô e Quem avó? trabalha com criança? Aí tem muito. Todo mundo? Então vocês cantam essas musiquinhas, né? Quem é avô e avó? Cantam. Aí tem muito. Olha, quando eu era Canta essas pequeno, musiquinhas, né? minha mãe me assustava com o tal do boi da cara preta. Olha, quando eu era E era um pequeno, negócio sério, porque quando minha ela mãe me cantava aquela assustava música, com meu o tal imaginário do boi da infantil cara ficava preta. imaginando o boi. E era um E o negócio boi me sério, porque pegando. quando ela cantava E era uma aquela situação música, meu difícil. imaginário Já estou dando a infantil ficava dica. imaginando o boi. Esta música fala E de. o boi me pegando. Exatamente. E era uma situação difícil, A música já tô fala dando de a dica. medo. Esta Fala de música medo, meus fala de- amigos. Estes Exatamente. medos A música fala de medo. que são Fala de sustentados medo, meus amigos. por uma série de Esses cupins, a nossa medos casinha mental, a nossa casinha são emocional, sustentados infestada por uma de série de cupins, cupins, julgamentos, a nossa casinha mental, preconceitos, a nossa casinha valores emocional, culturais infestada de defasados, Julgamentos, que dizem respeito a esta vivência egoísta e orgulhosa, que tanto trazem problemas para a criatura humana. A lagartixa, entretanto, é
que o tanto grande trazem medo problemas da para a criatura. criatura humana. A lagartixa saiu de lá de dentro O e grande assustou medo a da criatura. Saiu de lá uma lagartixa, olhou para mim e fez assim, assustou a criatura. Saiu de lá uma lagartixa, Qual é olhou pra mim e fez então assim, o grande medo da criatura humana? Qual é então o grande medo da criatura Alguém já humana? falou. Qual é a nossa maior lagartixa, meus amigos? Alguém já falou. Qual é a nossa maior lagartixa, meus amigos? Hein? Alguém falou. Nós morrer. Alguém falou. O maior medo da Nós- criatura humana é morrer. Morrer. Já nos dizem os dados O maior medo da da criatura tanatologia, humana é morrer. que é uma ciência relativamente nova, nos dizem os uma ciência dados que bebe de aspectos da tanatologia, filosóficos, que é uma ciência científicos, relativamente nova, religiosos, uma ciência que bebe de aspectos estéticos, filosóficos, para fundamentar uma proposta de educação. religiosos, Então, o maior medo para da fundamentar criatura uma humana proposta de é educação. morrer. Mas aí eu pergunto, Então, o maior medo vamos da desdobrar criatura o humana raciocínio é morrer. sobre o medo Mas da aí eu criatura pergunto, humana de morrer. Vamos O medo é da desdobrar morte o em si? raciocínio sobre o medo da criatura humana de morrer. E esse O medo desconhecido, da morte. interessante essa expressão. Esse desconhecido diz respeito a quê? Esse desconhecido, interessante essa expressão. Esse Ao outro lado, ao que diz nos respeito a espera. quê? Ao depois, ao devir. E quando Ao nós outro falamos lado, de ao que nos devir, espera. nós estamos falando Ao de depois, futuro. Ao devir. E quando nós falamos de devir, Então o medo nós é estamos falando o que de vai futuro. acontecer depois. Do que é que Então, o nos medo Vai espera. acontecer depois. E assim, Do que é que nos espera. nós percebemos um núcleo comum, E assim, porque uma pessoa que tem medo é uma pessoa nós que percebemos desconhece, é uma pessoa que núcleo não comum, crê. porque E uma existe pessoa aqui que tem dentro, medo é uma portanto, pessoa que dessas desconhece, 4 é uma narrativas que pessoa nós que não apresentamos, crê. um núcleo Existe comum. aqui dentro, portanto, O que era que dessas Jesus queria 4 dizer mesmo com narrativas isso? que nós apresentamos, um núcleo comum. O que era que Jesus queria dizer mesmo com É isso? sua fé te salvou. Nós não vemos, meus amigos, Jesus dizer em nenhum Sua momento eu fé te curei. salvou. Nós não vemos, meus Nós amigos, Jesus dizer lemos. em nenhum momento eu te As curei. narrativas, elas são muito claras. Ele Nós diz, a lemos. tua fé te salvou. As narrativas, elas são muito claras. Então a proposta de Jesus, A tua nesse fé sentido, ou a te salvou. metodologia terapêutica Então, a do proposta Cristo, de Jesus, é exatamente nesse esta sentido, de a metodologia espanar, terapêutica do Cristo apagar, é exatamente destruir, esta de cupins espanar, e lagartixas, apagar, para que a destruir, criatura, cupins ao se e perceber lagartixas, filha de Deus, se para que a transforme em criatura, instrumento ao genuíno de se perceber autocura, filha de Deus, de se transforma em transformação. instrumento genuíno de Ele mesmo diz, vós sois autocura, deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. de transformação. Vós sois o sal da Ele mesmo terra, diz, vós que sois deuses, brilhe podeis fazer o que a eu faço vossa muito mais. luz. Vós Uma sois casa o infestada sal de da terra, lagartixa, que de brilhe cupim, a é uma vossa casa luz. suja. Então a proposta Uma do casa Cristo infestada é de lagartixa, de de desenvolvimento é uma da casa suja. espiritualidade. Então a proposta do Cristo É fazer com que o indivíduo trave desenvolvimento contato da com as forças espiritualidade. superiores da vida que se É fazer com que o movimentam indivíduo trave nas suas contato entranhas com as forças espirituais. superiores da vida que E se quando ele movimentam acende nas suas a sua entranhas energia espirituais. magnânima, E quando poderosa, ele acende reequilibra-lhe a sua as matrizes, energia devolvendo por magnânima, consequência poderosa, o equilíbrio físico. reequilibra Então convém, as portanto, matrizes, nos dias de devolvendo, por hoje, consequência, nós o lançarmos os olhos Então, para convém, estas portanto, considerações nos dias de contidas hoje, nos nós evangelhos lançarmos os de uma olhos forma nova. para Nós estamos estas falando de atualidades do considerações pensamento contidas nos espírita. evangelhos, Para de entendermos uma sob a forma perspectiva nova, da nós estamos falando de ciência atualidades o do que é pensamento exatamente
espiritualidade. Que fenômeno era esse que Jesus Cristo o que é exatamente propagava nas pessoas? Que fenômeno era esse que E assim, Jesus Cristo muitos que confundimos a espiritualidade com o mundo espiritual, passaremos a entender sobre a perspectiva do pensamento de Florence Nightingale, que foi a estruturadora da enfermagem moderna, que conferiu um ar científico à enfermagem que não passava de uma arte de cuidado, no seu sugestões para as reflexões ou sugestão para pensamento, publicado pela revista da Universidade de Pensilvânia em 1994. Então, Florence Nightingale vai dizer assim: nós que confundimos muito essa questão da espiritualidade, não podemos chamar de amor, admiração, veneração, tampouco a confiança que um ser tem em outro. Isto nós chamamos de influência humanizadora. Mas sentimentos advindos da consciência de uma presença superior à humana, desconexa da materialidade, isto nós podemos chamar de influências espirituais. Jesus fazia com que a criatura ascendesse através da sua amorosidade. Jesus fazia com que a criatura travasse contato com o Deus interno que ela possuía e que todos nós possuímos. E a partir de então, o poder da transformação se estabelecia na sua história. Serralheiro, uma enfermeira portuguesa, vai dizer o seguinte, dentro do seu entendimento sobre espiritualidade: a espiritualidade é uma força viva no interior de cada um de nós, que nos leva a uma maior plenitude de vida. E é a resposta única e pessoal aos apelos da autenticidade e à ultrapassagem da banalidade. A espiritualidade é a situação de toda pessoa humana que procura autenticidade face a si própria, aos outros e à vida. É o sentido profundo dos acontecimentos da sua vida pessoal, da vida dos outros e da história. Esta procura de autenticidade é a força interior que permite unificar e dar sentido definitivo à existência. Assim sendo, quando nós comparamos, quando analisamos, quando refletimos sobre as andanças de Jesus na Terra, de acordo com esses novos paradigmas científicos que estão sendo introduzidos na área da saúde, perceberemos que a metodologia do Cristo para a cura terapêutica, metodologia terapêutica do Cristo para a cura do corpo e da alma, era exatamente esta, a de despertar na criatura o sentido de espiritualidade. Despertar na criatura o desejo de viver um homem novo, um homem diferente, um homem renovado por esses valores. Um homem diferente. Um homem consciente. Um homem que sabe por que está aqui e que tem no amor o seu grande objetivo: a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o amor, ele é extremamente terapêutico. Desde a década de 50, nós temos tido no campo científico, na academia, precisamente com a enfermagem, ou a ciência da enfermagem encabeçando essas pesquisas, grandes e interessantes publicações sobre a influência deste sentido de espiritualidade na saúde humana. Para que vocês possam ter uma ideia, embora a enfermagem seja considerada, infelizmente no nosso país, uma profissão de segunda classe dentro da área da saúde, embora a par e passo estamos caminhando com o pessoal da medicina, no ano de 1975, uma enfermeira chamada Dolores Krieger publicou uma tese de doutorado
onde ela comprovava a influência do psiquismo de um indivíduo sobre o outro, no sentido bom ou ruim. E neste caso, no sentido bom, porque foi ela a que trouxe, à luz do conhecimento, uma teoria que ela chama a teoria do toque terapêutico, e que nós espíritas chamamos nada mais, nada menos do que paz. Com resultados interessantíssimos no recobro da saúde humana. Então, desde ali, da década de 50, massivamente na década de 70, e nos dias de hoje, nós percebemos um interesse sem tamanho por parte da comunidade científica, da área da saúde, em estudar esse processo maravilhoso que Jesus despertava há mais de 2000 anos nas pessoas e que provoca o reequilíbrio orgânico. Aqui mesmo no Brasil, nós temos na Universidade Federal de Juiz de Fora um núcleo de estudo e pesquisa de espiritualidade na área da saúde, encabeçada pelo amigo querido Alexander Moreira de Almeida, psiquiatra, com quem eu tive a oportunidade de travar contato recentemente na cidade de Aachen, por conta de uma pesquisa que ele estava desenvolvendo. Ele e tantos outros, Júlio Prieto Pérez, Franklin Santana Santos, Dora Encontre, têm se preocupado em estudar, evidentemente dentro das suas áreas, todas essas influências transformadoras da espiritualidade na vida das criaturas. E claro, para que nós possamos ter uma ideia, é extremamente importante nós oferecermos, apresentarmos dados às pessoas. Pode distribuir. Vocês vão receber uma folhinha de ofício. Não amassem, não dobrem, não se abanem com ela. Já já eu vou dar a instrução. Pode passar assim, Tarcísio, eles vão passando, vão pegando uma e vão passando. Então, meus amigos, em primeira instância, nós vamos trazer a questão da espiritualidade na área da saúde, com pesquisas relativamente recentes. Uma de 2001 e a outra de 2003. Saad e Volkan, eles concordam, dialogam entre si no quesito do conceito da espiritualidade. Ele diz assim que a espiritualidade poderia ser definida como uma propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível. Vejam, que coisa interessante. Essa ciência que é dita ciência positivista, a ciência das certezas, a ciência da qual o nosso Allan Kardec participava, abre-se para a possibilidade de pensar, de refletir algo que transcende o tangível. Antigamente, aliás, os herdeiros da ciência positiva haveriam de afirmar que aquilo que não se pode ver, mensurar ou repetir, não pode ser considerado um fenômeno passível de investigação científica. E assim sendo, porque os fenômenos da espiritualidade e os fenômenos dos espíritos não podiam ou não sofriam a imposição dessas regras, eram rechaçados. Mas hoje, claro, o avanço das nossas mentes, das nossas formas de pensar, vão nos permitindo repaginar a ciência, de maneira que cientistas eminentes já falam de transcendência àquilo que é tangível. E eles dizem mais. Espiritualidade pode ser considerada um sentido de conexão com algo maior que si próprio, que pode ou não incluir uma participação religiosa formal. Portanto, aqui eles já definem que a espiritualidade não é religiosidade, embora nós possamos alcançar a espiritualidade através da religiosidade. Assim, a religião espírita que eu processo
que eu professo, melhor dizendo, Assim, pode me a levar ao religião desenvolvimento espírita deste e o processo sentido que de eu professo, existir melhor dizendo, que está encaixado pode na me espiritualidade. levar ao desenvolvimento A desse relação sentido de entre existir espiritualidade com a encaixado na saúde espiritualidade. tem se tornado claro A paradigma relação a ser estabelecido entre na espiritualidade prática com a dos saúde profissionais tem se diários. tornado claro paradigma A doença a ser vai estabelecido permanecer sempre na como prática entidade de dos impacto profissionais amplo diários. sobre os aspectos A de doença abordagem, vai permanecer desde a sempre fisiopatologia como entidade de básica impacto até a sua complexa amplo relação sobre os social, aspectos de abordagem, psíquica e econômica. Desde a fisiopatologia É fundamental básica reconhecer até a sua complexa que esses diversos relação aspectos social, estão correlacionados em psíquica e múltipla econômica. interação. É fundamental Nós reconhecer tínhamos que antes, esses com o diversos modelo aspectos biomédico, estão correlacionados o em hábito de múltipla observar a interação. doença Nós apenas tínhamos antes, sob o ponto de com o vista modelo biomédico, fisiopatológico. o hábito de observar a doença apenas O câncer acontece sob o por ponto de isso, por vista isso e por isso. fisiopatológico. A hipertensão, por isso O câncer e por isso. acontece por isso, Sempre por isso e dentro por isso. ou sempre obedecendo a leis. A hipertensão, Biológicas. por isso e por isso. Era o modelo Sempre biomédico de dentro ou saúde. sempre obedecendo Contudo, a lei. hoje em dia, com esses Biológicas. avanços, tende-se a Era o trazer modelo biomédico de saúde. para a prática de Contudo, saúde hoje em dia, uma com esses visão avanços, holística, tende-se a trazer que é exatamente esta para que a Saad prática Volkan de nos saúde propõe. uma A visão da doença de forma holística. ampla. que é exatamente E essa nós, que os Saad espíritas, Volkan nos propõe. já sabemos A visão disso da doença de desde forma tempos ampla. imemoriais, E nós, os sendo espíritas, exagerado. Já sabemos porque a disso doutrina espírita tem desde pouco mais de tempos 150 imemoriais. anos. Sendo exagerado. Mas nós já sabemos que Que a influências doutrina espírita tem externas pouco podem mais de provocar 150 anos. doença. Mas Nós já sabemos que a sabemos mente que em influências desequilíbrio pode externas provocar podem doenças. provocar doenças. Nós sabemos que o meio Nós social onde o sabemos que a indivíduo mente está em desequilíbrio pode provocar pode doenças. provocar doenças. Essa visão Nós holística sabemos de que ser o meio humano que a social doutrina onde o indivíduo espírita está nos pode provocar oferece doenças. parece que está sendo Essa visão holística redescoberta. de ser humano que a doutrina Embora eles não se espírita digam espíritas, nos oferece, parece embora que os está sendo pesquisadores, redescoberta. muitos desses Embora pesquisadores eles não se sejam digam espíritas, simpáticos aos postulados embora os espíritas. pesquisadores, Então muitos a visão de desses doença, pesquisadores a sejam partir desse conceito de simpáticos aos espiritualidade, postulados amplia-se. então a visão E de ganha doença, aspectos a partir multideterminados. desse conceito de espiritualidade, amplia-se. Convém E ganha definir, portanto, aspectos neste cenário, multideterminados. que religiosidade e espiritualidade, apesar de estarem relacionadas, Convém definir, não portanto, são neste claramente, que não são claramente religiosidade e descritas como espiritualidade, apesar de sinônimos. estarem A relacionadas, religiosidade não envolve são claramente- sistematização de não culto e são doutrina claramente compartilhados por um descritas grupo. como sinônimos. A religiosidade espiritualidade, envolve entretanto, está sistematização afeita a de culto e questões doutrina sobre compartilhados por um significado, A espiritualidade, propósito da vida, entretanto, com a está crença em afeita a aspectos questões sobre espiritualistas significado, para justificar sua propósito existência da vida, e os seus com a significados. crença em aspectos Os senhores espiritualistas saberiam me dizer para se justificar todos sua aqueles indivíduos existência tocados e pelo seus Mestre significados. Jesus Os senhores saberiam me dizer se continuaram, todos aqueles permaneceram tocados pelo Mestre Jesus endurecidos continuaram, permaneceram ou se permitiram encher as suas vidas endurecidos de extremo significado? ou se permitiram encher as suas Todos, vidas de extremo significado? indistintamente, todos os que travaram Todos. contato com Jesus Indistintamente. Todos os que sofreram o travaram impacto de uma contato com transformação significativa. Jesus, sofreram um impacto de uma Inclusive transformação alguns significativa. a posteriori. Paulo de Tarso, Inclusive alguns. que teve uma visão, uma experiência posteriori. mística, mediúnica, Paulo na de estrada de Tarso, Damasco. que teve E mais uma adiante, visão, outros uma experiência tantos. mística, Francisco mediúnica, de Assis, na estrada de Damasco. E mais Teresa adiante, Dávila, outros tantos. Francisco modernamente de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Francisco Dávila, Cândido Xavier, Divaldo Pereira modernamente Franco, Madre Teresa de Calcutá, quantos Francisco Cândido indivíduos? Xavier, E nós poderíamos Divaldo passar a Pereira tarde Franco. toda falando. Todos esses Quantos tiveram a oportunidade e nós poderíamos de passar a sofrerem um tarde toda impacto falando. transformador da Todos sua eles presença, tiveram a oportunidade que lhes conferiu de novo sofrerem um significado, impacto um transformador novo da olhar sua sobre si presença, mesmos e sobre que os lhes fenômenos do conferiu mundo. novo significado. E aí vocês podem me um perguntar, novo olhar sobre quais si seriam, Florencio, então, os dados concretos
dessa E aí vocês espiritualidade podem perguntar, que quais Jesus seriam, desperta em Florencio, nós, então, os dados dessa busca de concretos significado de vida, dessa de espiritualidade existência, dessa que busca do Jesus transcendente, desperta em do algo além, dessa dessa força busca de superior. significado de vida, E aí, de os existência, resultados, eles dessa busca são do transcendente, do algo além dessa força assustadores superior. no bom sentido. E aí, os resultados Harold Kenning, da Universidade de Duke, assustadores no bom em sentido. 2001, em conjunto com outros Harold cientistas, Kenning, avaliaram a da Universidade relação de entre a prática de atividades em 2001, religiosas, em conjunto de com oração, outros cientistas, e os níveis séricos da avaliaram a interleucina relação 6, entre que é a um marcador do prática nosso de sistema atividades imunológico. religiosas, Se eu estivesse oferecendo essa e os palestra níveis para sérios da pessoas, interleucina para uma 6, plateia que é o marcador do nosso específica, sistema imunológico. nós iríamos discutir Se eu com mais estivesse profundidade oferecendo essas essa palestra questões. para pessoas, O fato é que para uma a plateia interleucina específica, 6 nós está iríamos discutir com envolvida mais profundidade nos essas nossos questões. processos O inflamatórios. fato é que E a nesta interleucina pesquisa 6 foram está incluídos envolvida nos nossos 1.718 processos pacientes inflamatórios. com 65 E nesta ou mais pesquisa anos de foram idade. incluídos 1.718 Quais são as pacientes maiores queixas dos pacientes ou mais anos de idosos? idade. Junta são tudo e joga fora, né? Maiores Dona queixas dos junta, pacientes idosos? não é verdade? A gente Junta vai tudo e avançando joga na fora, idade Dona e junta. as juntas Não é vão verdade? ficando extremamente dolorosas. A gente vai A avançando interleucina na idade 6 está envolvida na e cascata as juntas inflamatória. vão ficando extremamente Os dolorosas. idosos são mais propensos a interleucina desenvolverem 6 está envolvida artrite, na cascata inflamatória. artrose, Os idosos são mais propensos o a popular desenvolverem reumatismo, né? artrite, E sempre artrose, estão se queixando de dor o nas popular articulações ou dor reumatismo, né? nos ossos. E E nestes indivíduos, nesses indivíduos, indivíduos, ou dor nos ossos. que praticavam E nestes a sua religiosidade Nesses indivíduos. de forma habitual, Que praticavam nos achados a sua finais, religiosidade houve diminuição da de forma interleucina 6, habitual. além de, Nos achados além de menores finais, taxas de marcadores de houve inflamação, diminuição da interleucina como alfa-2, globulina, Além de dedímero, além de leucócitos menores taxas de polimorfonucleares marcadores de e inflamação, linfócitos. como alfa-2, globulina, Vejam que coisa interessante. dedímero, leucócitos Essa busca de polimorfonucleares espiritualidade, o estado de oração, a busca de Vejam que Deus coisa interessante. promove Essa busca de um espiritualidade, reforço, um estado de melhor oração, funcionamento a busca da de Deus engrenagem promove imunológica do indivíduo. um reforço, Mas tem melhor mais. funcionamento da engrenagem imunológica Ironson, do indivíduo. um outro pesquisador, Mas tem mais. tentou entender qual Ironson, seria a um influência ou outro impacto pesquisador, da espiritualidade sobre as pessoas que Tentou entender qual estavam seria a infectadas influência pelo ou vírus impacto da imunodeficiência, espiritualidade sobre as pelo pessoas HIV. que Ora, estavam infectadas se pelo vírus da imunodeficiência. a espiritualidade na vida de um indivíduo promove um impacto para melhor no sistema imunológico, A é justo espiritualidade pensar na vida que, de um indivíduo se promove o um HIV impacto para atinge o melhor sistema no imunológico, sistema imunológico, não seria a justo espiritualidade um pensar instrumento Se o HIV preditor atinge de o melhoria sistema imunológico, desse não sistema? seria a espiritualidade um instrumento Ele que está sendo atacado preditor de melhoria pelo vírus do HIV. desse sistema? E aí o que é que eles avaliaram? Avaliaram Ele os que está sendo efeitos atacado de mudanças na pelo religiosidade, vírus do na HIV. espiritualidade, E aí, o que após que o eles diagnóstico da avaliaram? soropositividade Avaliaram para o os HIV efeitos de mudanças e as na suas religiosidade, consequências na sobre as dosagens de após o diagnóstico CD4 da e carga viral soropositividade em para o até HIV 4 anos e de as suas seguimento. consequências Eles sobre estudaram, as portanto, os dosagens de indivíduos por CD4 4 e anos. carga viral Eu não em estou até aqui 4 falando anos de seguimento. ou compartilhando com Eles vocês estudaram, conto da portanto, Carochin. por 4 anos. Qualquer Eu não indivíduo estou vai na aqui falando plataforma Lilacs ou ou em compartilhando outras com plataformas vocês para conto da pesquisas Carochin. de artigos Qualquer publicados indivíduo dentro da vai área na da saúde plataforma e haverão Lilacs. de se encontrar com todas essas pesquisas. Nem também estou dizendo aqui que a espiritualidade é cura para o HIV. Porque depois vocês podem sair por aí, ou alguém que está nos ouvindo pode sair, ó, Florencio viajou na maionese. Disse que a espiritualidade é a solução para o HIV. Não é isto. As pesquisas, elas apontam para determinados resultados que são interessantes. Então, o que é que eles avaliaram? Avaliaram a associação de efeitos entre prática religiosa, CD4 e carga viral. O CD4 são os linfócitos responsáveis pela... Como é que eu posso dizer assim? Eles organizam a resposta de ataque aos vírus, às bactérias que se introduzem nos nossos organismos. Então, o vírus do HIV, ele tem um tropismo
um interesse por essas células. Quando ele chega lá, ele desativa a célula. E aí ela perde a capacidade de se organizar para promover o ataque aos infectadores ou aos vírus, bactérias, ou aos elementos oportunistas. E então, nós não morremos de fato do vírus do HIV, mas das infecções decorrentes por conta dessa imunodepressão, dessa diminuição da força de ataque do nosso sistema imunológico. Então, eles avaliaram prática religiosa, a taxa de CD4 ou de linfócitos protetores e a carga viral, independentemente do tipo de prática religiosa. Quadro inicial da doença, modificações em uso, medicações, melhor dizendo, em uso, idade, sexo, etnia, educação, hábitos de vida, depressão e suporte social. E vejam que coisa interessante, gente. A introdução de prática de atividades religiosas foi fator preditor independente para a redução da carga viral e o aumento dos valores da taxa de CD4. Então, os indivíduos portadores do HIV ou soropositivos tiveram, graças ao desenvolvimento da espiritualidade, da prática religiosa, um incremento, um melhoramento das suas atividades imunológicas. E nós poderíamos passar a tarde trazendo uma série de outras considerações. Como o desenvolvimento da espiritualidade pode influenciar, por exemplo, no nosso sistema cardiovascular. Foram pesquisas interessantíssimas. Poderíamos estar trazendo também pesquisas recentes, relativamente recentes, lançadas por Alexander Moreira de Almeida e outros pesquisadores, que disseram que a espiritualidade, ou que chegaram à conclusão de que a espiritualidade, na vida de indivíduos portadores de alcoolismo ou portadores de outras síndromes, é fator preditor de melhoria, inclusive de abandono do alcoolismo. Vejam como Jesus, portanto, era sábio. E qual é, de fato, a relação disso tudo com a doutrina espírita? E isso nós vamos encontrar na Gênese, no capítulo 1. Kardec é magistral quando diz que o ensino dos espíritos, o ensino dos espíritos acrescenta à moral do Cristo é o conhecimento dos princípios que regem as relações entre os mortos e os vivos. Princípios que completam as noções vagas que forneceu da alma, de seu passado, de seu futuro, e que dão por sanção à doutrina cristã as próprias leis da natureza. Mente sã, corpo são, isso é uma lei. Com o auxílio das novas luzes que o Espiritismo e os Espíritos espargem, o homem compreende a solidariedade que une todos os seres. A caridade e a fraternidade se tornam uma necessidade social. Ele faz por convicção o que fazia unicamente por dever e o faz melhor. E quando age dessa forma, confere significado à sua vida. Deixa marcas luminosas que se transformarão em verdadeiras tochas a indicarem para ele o caminho na direção de Deus. Este papel que nós possuímos somos nós. É como se fosse aquele indivíduo ainda obtuso, restrito no seu pensamento. Aquele indivíduo que ainda não enxergou a necessidade de romper os seus paradigmas, os seus grilhões, para que, respirando livremente, despido de uma série de viciações construídas ao longo das suas existências,
anseia nesse instante isso é médium de efeito físico. Isso é médium de defeito físico, né? Vai continuar. Desligue, pode desligar. Nós estamos aí endurecidos. E o indivíduo naturalmente busca a verdade. É da criatura humana esse desejo. Nós tentamos buscar a verdade das coisas, às vezes por caminhos muito difíceis. Quando nós nos deparamos com a verdade, em muitas circunstâncias, nós a renegamos, ou não aceitamos, nós nos rebelamos. A vida é muito sábia. Aí a vida nos propõe desafios cada vez mais complexos para que nós possamos nos dobrar. E nós duelamos com a vida. Duelaram com Cristo. De tal forma que o levaram à crucificação. Não lhes entenderam a proposta. Permaneceram rígidos, sem possibilidade de reflexão. E esbravejavam. Quando nós estamos assim, nós promovemos um barulho terrível. Endurecidos que estamos, negando a possibilidade da verdade em nossas vidas, esta que nós buscamos, ainda que inconscientemente, fazemos um barulho enorme, nós gritamos, nós lançamos impropérios. E aí o que é que a gente faz? Mexam aí nesse papel, levanta o papel. Levante, não tenha medo não. Com força, meu povo. É assim. Quando travamos contato inicial com a mensagem do Cristo, muitos dos que nos colocamos no lugar de arrogância do suposto saber, promovemos esse barulho. E nos revoltamos, negamos. Mas aí, amigos, a vida é sábia. Aí a vida vai nos propondo ressignificações. Vai apresentando caminhos. Mas ainda assim, até chegarmos lá, nós fazemos um barulho enorme. Amassem esse papel e vejam o barulho enorme que nós fazemos. Façam uma bolinha. Bem forte, bem forte, bem forte. Vocês viram que coisa interessante? Um barulho tremendo. Nós estamos aqui agora saindo da fase da negação, da revolta, melhor dizendo. Chegamos agora na fase da negação da verdade. Eu não quero conversa com isso, eu quero me afastar, eu não vou sofrer. Para que mexer nisso? Me permita, Marcelo, uma crítica. Nós, os espíritas, gostamos muito de colocar panos quentes nas coisas, a título de sermos cristãos. Nós não enfrentamos o problema. Nós colocamos panos quentes nas coisas. Aí a gente diz, para que isso? Vamos fazer vistas grossas às situações. E a gente não vai para o confronto. Aí, uma outra etapa de aceitação da verdade, porque ela é inexorável, ela não muda, ela está presente, ela precisa se fazer valer, porque verdade é verdade. Quando nós vemos que já não temos mais condições, iniciamos um processo de barganha. Aí a gente vai lá para o centro, para a casa da vovozinha, cheios de problemas de saúde. Aí dizemos para os diretores assim, olha, na entrevista, olha, se os espíritos conseguirem me curar,
eu prometo que dou 365 dias de trabalho voluntário lá na casa da vovozinha. Algumas outras pessoas dizem que vão andar quilômetros e quilômetros de distância ajoelhados. Isso me faz lembrar uma charge. Um indivíduo estava no mar, ali, sem ter possibilidade nenhuma de chegar à terra, e começa a falar com Deus: Deus, me ajuda aí, me libera desse problema. E continua nadando. Se o Senhor me deixar chegar em terra firme, eu lhe dou 100% de todos os meus bens terrenos. E continua nadando. Vai nadando, nadando, daqui a pouco ele avista a terra. Bem, Senhor, pensando melhor, se eu conseguir chegar lá, eu lhe deixo com 50%. E continua nadando. Aí chegou em terra firme. Senhor, olha, acordo desfeito. Muitos de nós agimos assim. Quando o problema assume uma característica assustadora nas nossas vidas, a gente busca as religiões. Talvez Deus nos ajude. Enquanto isso, a gente vai fazendo um barulho tremendo. Percebemos que Deus não precisa de barganha. Que essa é uma necessidade nossa. É o toma lá da cá da vida, das relações. Eu te dou isso, você me dá aquilo. E até uma melhoria de vida, até a saúde, a gente fica fazendo essa barganha. Ó Deus, você me dá isso e eu te dou aquilo. Uma criança nossa, se você se comportar, eu lhe dou chocolate. E nós vamos perpetuando este comportamento execrável, quando deveríamos estar, de fato, educando os nossos filhos, educando a geração futura a ter uma visão diferente de relações. Mas aí, quando a gente percebe que a barganha não funciona, nós nos deprimimos. O que eu estou falando é resultado de uma pesquisa. Elizabeth Kubler-Ross, uma das pioneiras no estudo da morte e do morrer. Quando ela fala das etapas de aceitação da morte. E eu, de uma forma muito ousada, digo com muita certeza que diante de qualquer verdade que venha desconstruir essa ideia que nós fazemos daquilo que somos, atravessamos estas fases. E aí nós nos deprimimos. Depois da barganha, a gente viu que não funciona. A verdade está aí, imposta. A necessidade de se transformar, ela é real. Por uma série de circunstâncias, a gente deprime, a gente fica triste. Não quer falar com Deus, não quer falar com as pessoas. E ainda assim, continuamos fazendo barulho. Abra um papel. Vocês viram? Mesmo na depressão, nós continuamos fazendo barulho. Mas a proposta da vida é que nós consigamos cantar. Que nós consigamos deixar fluir as notas musicais harmonizadas do Filho de Deus que nós somos. E assim, depois que nós aceitamos com resignação, com coragem, com valentia, com intensidade, as forças transformadoras da vida, que são de fato a presença de Deus em nossos caminhos, o nosso barulho já não será mais o mesmo. E a nossa harmonia estará marcada de forma indelével na história dos nossos espíritos. Balancem. Que Deus nos abençoe e muito obrigado. Muita paz.
Meus amigos, irmãos.